Vozes da Periferia, hoje com Viva a Jornada. Ai, que legal. Que honra estar aqui. Hoje a gente está com um casal muito especial, um casal que viajou muitos países, né? Com a Mayara e com o Jeff. Podem se apresentar. Oi, gente, eu sou a Mai, do Viva. E eu sou o Jefferson. Do Viva também. Para começar assim primeiro, né? Conhecer vocês. De onde veio a ideia de vocês começarem a viajar assim? Nossa. Do nada. Não, isso aí partiu mais de mim, eu acho, Sim, né? sim, eu vou deixar o Jé explicar porque eu acho que ele vai saber falar melhor. Sempre foi um sonho meu desde criança, assim. Eu sempre tive vontade, mas era uma vontade de morar no exterior. Minha mãe fala assim, quando eu tinha uns 10, 9 anos, assim, eu já falava. Desde criancinha mesmo, eu falava, quando eu crescer, eu vou me mudar pro Canadá. Eu tinha Canadá em mente. Ele nem sabe onde fica o Canadá até então. E aí tudo foi mudando. Esse sonho sempre se manteve e tal. E aí quando eu fui ficando mais velho, principalmente depois que a gente começou a namorar, se conheceu, ela me incentivou muito a fechar um intercâmbio. E aí eu fechei o intercâmbio pra Austrália. E aí era pra passar acho que 6 meses lá, estudar inglês. O foco era só estudar inglês na época. Só que esse intercâmbio eu precisei ir adiando. Na época tinha uma série de coisas, era questão mais monetária mesmo, tinha que juntar muito dinheiro para poder ir, para comprovar, para poder tirar o visto. E aí eu ficava adiando, até que a escola chegou em mim e falou, não dá mais para adiar, ou você vai, ou a gente vai ter que estornar o valor ali para você. E aí acabou estornando, enfim, essa parte do intercâmbio cessou ali. Só que continuou essa vontade, tipo, chegamos próximos, quase rolou. Conseguimos. E aí, nisso, quando estornou o meu valor, ainda sobrou meio que um bônus lá, sobrou uma parte do saldo, e essa parte do saldo dá pra pegar um intercâmbio pra ela. Porque meio que foi assim, a gente Isso. foi amadurecendo essa ideia, porque eu sou uma pessoa super ligada à família. E aí o meu grande problema era, meu Deus, eu vou viajar e ficar tanto tempo longe da família. Sim. E aí, conversando, conversa vai, conversa vem, eu falei, quer saber, eu vou também. Não vou ficar pra trás. Só que daí, quando a gente decidiu fechar o intercâmbio pra mim, e o Jefferson só queria ir viajando, veio a pandemia. Então, assim, adiou de novo, a gente teve que se reinventar tudo de novo. E a gente ficou muito em cima do muro, se a gente ia só viajar, se a gente ia estudar. Só que uma coisa boa da pandemia foi que veio o home office. E nós dois trabalhávamos de casa. Então, a gente pensou em unir o útil ao agradável. A gente falou, já que a gente tá viajando, trabalhando em casa, por que a gente não viaja trabalhando, né? Sim. E aí foi quando... E aí nisso, o intercâmbio dela também a gente fechou, né? Fechou pra Malta, não foi? 2 semanas em Malta. E aí juntou tudo útil ao agradável. Home office, ela indo pra Malta, eu falei, vou também. E aí a ideia era ficar na Europa. Só que aí eu sempre tive o sonho de conhecer o Japão. Principalmente o Japão. Mas eu tinha muito da Ásia, eu queria muito conhecer a Ásia. E aí ela pegou e deu a ideia. Por que a gente não vai, fica na Ásia, até porque lá é mais barato. Tipo, viaja durante 6, 7 meses lá na Ásia, junta o dinheiro e passa um tempo na Europa depois. Aí eu topei. E aí foi assim que a gente uniu o intercâmbio e um mochilão junto. Exatamente, porque quando a gente saiu foi realmente por causa do curso dela. A gente não tinha, assim, ideias ou pretensões do que ia fazer. A gente não tinha um roteiro. Não tinha roteiro, não tinha nada. A gente só iam, assim. A gente só sabia que ia passar 2 semanas em Malta. Depois... colocou as malas nas costas, largou tudo. A gente deixou casa, deixou carro, deixou cachorro, deixamos família e a gente só foi viajar só. Sim. Só que, quando a gente inventou toda essa história de viagem e a gente foi amadurecendo dentro da gente, a gente teve várias fases, né? Eu acho que teve vários momentos assim que a gente falou o que a gente queria e o que a gente não queria. E aí um deles foi que a gente queria muito conhecer a Ásia, só que a gente, igual eu falei, não tinha roteiro. Então a gente falou, o que a gente vai fazer? A gente só colocou as mochilas nas costas, largou pegou tudo. A melhor passagem para sair da Europa para a Ásia. E assim a gente... Aí a nossa ideia era, a vida vai levar a gente lá na hora. Sim. E a gente ia meio que montando o roteiro diariamente ali, dia a dia. Toda hora mudava. Toda hora mudava. Deixa a vida me levar. Isso. Literalmente. Não, teve vezes, cara, que nem hotel. A gente chegava no lugar e fechava na hora o hotel, assim. Porque a vida viajando é muito diferente. É muito dinâmica. É muito dinâmica e é muito diferente da vida que você tem hoje aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente acorda, vai trabalhar. Tem uma rotina. Acho que essa é a palavra. E viajando a gente não tinha essa rotina. Então era pra gente muito dinâmico, acontecia a vida muito rápido. A gente vivia, assim, pareceu que a gente viveu... A gente ficou 1 ano e meio viajando. Pareceu que a gente viveu, acho que 15 vidas em 1 ano e meio. Assim. Nossa, muito... isso é muito louco, assim, o ano passou
muito rápido. Muito pra gente. rápido. Passa Muito rápido. muito rápido, até porque você falou da questão de 15 vidas diferentes. A cultura, né? De cada país. Nossa, de cada cidade, assim. país, assim, um choque já cultural muda. imenso. A gente, nesse 1 ano e meio, a gente passou por 33 países, 33 né? países. 33 países. Antes da viagem, a gente já tinha conhecido o Chile e um mês antes de viajar mesmo, a gente foi para o Uruguai e para a Argentina. Então, no total, a viagem foi 30 países. A gente passou 1 ano e meio em 30 países. Então, são 30 culturas diferentes, ainda mais na Ásia, que é um continente, assim, totalmente diferente. Completamente diferente, assim. Essa questão da Ásia, assim, que vocês falaram. Todo mundo vai perguntar isso pra vocês. A comida. A comida, meu Deus. o choque da... O choque, assim, tipo... Eu só o queria baque dizer de que eu tô vocês. comendo arroz e feijão até agora. Depois que a gente voltou, a gente tá se esbaldando na comida brasileira, cara. Muita saudade. É muito diferente, né? É muito muito diferente. diferente. E eu acho que o maior choque pra gente foi que, assim, eu e o Jé, por exemplo, a gente come muito arroz e feijão. E a carne. E lá na Ásia eles não têm o hábito nenhum. Não De feijão. tem feijão na Tem Ásia, arroz, gente. assim, todos os pratos deles têm arroz, mas o feijão, cara, você não encontra nem nos mercados. É muito difícil. A gente, nesse 1 ano aí, no final do ano, a gente conheceu os brasileiros e a gente ficou todo mundo junto. E pra gente comer feijão, a gente teve que pedir feijão pela Shopee. Comprou na Shopee. A gente comprou feijão pela Shopee. Olha a vontade que os brasileiros estavam lá de comer feijão na Ásia, cara. Comprar pela Shopee. A gente comprou pela Shopee porque era onde tinha. E não era ainda assim igual ao do Brasil, mas deu pra matar a saudade. Era feijão preto até. Sim, era feijão preto, fizemos feijoada lá. É, o padrão brasileiro, É. então. Que fez Nossa. Não, juntamos um monte de brasileiro lá, feijoada, churrasco. Parecia que a gente tava um pedacinho do Brasil ali na Ásia. Você imagina, 20 brasileiros, todos eles estão viajando há mais de 1 ano. Então tá todo mundo com muita saudade de casa. E aí a gente foi se conhecendo assim através de grupos de Sim. divulgação de Facebook, de WhatsApp, a gente foi se conhecendo. E aí era muito legal porque vários países a gente encontrava um pedacinho de aí encontrava com outro casal, aí outra pessoa. Conheci um na Tailândia, aí depois conheci outro no Japão, aí depois tava todo mundo junto na Tailândia aí, de novo. Indonésia. Então, vários países, assim, a gente encontrando um brasileiro e ia fazendo esse ciclo de amizade. Então, foi uma coisa, assim, muito grande no final do ano. E era um pedacinho de casa, né? Porque a gente já tava há 9, 10 meses A gente já tava viajando. 9, 10 meses viajando. E não tinha muito contato, assim. Era mais só a gente mesmo, né? A gente não... Até porque, por conta do inglês, nenhum dos dois falava inglês, né? E aí a gente não tinha muito contato com um gringo, assim, não conversava muito. Então era só nós dois mesmo. Até conhecer os brasileiros e tal. E aí eu acho que a comida foi o assunto, assim, mais impactante pra gente. É. O que ajudou vocês, assim, de conhecer bastante gente foi a questão da comida, né? Porque a questão, tipo... A Ásia tem uma alimentação totalmente diferente. Eu vou falar a verdade pra você. Sabe o que juntou pra gente conhecer outras pessoas? E espero que a minha sogra veja isso. A sinuca. Gente, na Ásia é muito comum ter sinuca. Então, eu e o Jefferson Cara, saímos... países como o Vietnã, cada esquina tem um barzinho com várias mesas de sinuca. A galera Então, é pirada nisso. Isso daí ajudou muito a gente pra conhecer outras pessoas e até as experiências que a gente ia tendo durante a viagem fez a gente ir conhecendo muita gente. Mas na maioria das vezes, era assim, a gente ficou muito em ilhas, né? Muitos países com ilhas. Então, muitas ilhas tinha sempre uma sinuca. A gente sempre ia lá, fazia amizade, tomava aquela cervejinha e fazia amizades. E assim, foi... Isso aí mais pro final da viagem, a gente fez muito isso. Aí conhecemos muita gente, até porque mais pro final da viagem a gente já tava mais tranquilo com relação ao inglês. Por mais que não seja fluente, tem a comunicação. Me entendem e eu consigo entender. É no Então, Google Tradutor, é na mímica, Né? qualquer coisa. Vai de qualquer Tá jeito. usando o É falando que nem comunicação índio. corporal, né? Comunicação corporal ali Tudo. ajudou bastante, né? Sim, cara, esse é um ponto bem legal, porque por exemplo, Tailândia, Bangkok, você encontra muita gente que fala inglês. Saiu de Bangkok, muita gente não sabe nem o que é no, hello, yes, não sabe As nada. coisas simples, Nada. eles não sabem. Aí é mímica e tradutor. E aí, sim, exatamente. Só Só assim. os sinais lá e... Exatamente, mas eu acho incrível, cara, porque assim, quando duas pessoas querem falar, elas, independente que elas não falem a mesma língua, elas conseguem se comunicar. Tem a comunicação, sabe? Quando os dois lados querem. É muito legal isso. É a questão da corporal, né? É uma comunicação Sim, muito cara. boa e fluente, porque
não muda, né? De um Sim. país pro outro, não vai mudar. Eles vão entender. Se você balançar a Normal. cabeça, se você fazer assim, qualquer Eles- pessoa vai É entender que universal, assim, né? não- Tem linguagem universal. Também tem isso, né? A questão que vocês falaram, assim, de conhecer pessoas. Uhum. Vocês falaram bastante de, tipo, conhecemos uns brasileiros aqui, uns ali, assim. E quando não tinham esses brasileiros? Como que vocês faziam para poder se virar ali, tipo, preciso comprar alguma coisa, não sei onde tem. Ah, cara, é tudo pesquisa, assim, Eu tudo na acho internet, que- ou sair nos mercados, sair falar com a população local mesmo. É porque, assim, tipo, parece que é coisa de outro mundo, sabe? Mas não é muito parecido, assim. Tipo, eu tô com uma dorzinha, tô sentindo alguma coisa. Cara, eu posso ir lá na farmácia e explicar pro cara. Por mais que ele não fale meu idioma, eu posso mostrar no Google, mostrar uma foto. É que nem eu ir na farmácia aqui, sabe? O cara lá vai me indicar algum remédio local, vai me ajudar. Então, tipo, é menos complicado do que parece, sabe? É Eu acho tranquilo. que tem um ponto bem legal que é assim, independente de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você ter um celular e uma internet, você vai conseguir comunicar com a pessoa, você vai conseguir mostrar. A gente, maioria das vezes, às vezes mostrava fotos do Google ou tentava até Google Tradutor. Então, assim, não era um empecilho pra gente, sabe? Sim. Muitas vezes, até inclusive no Japão, eu tenho crises de enxaqueca, assim, muito forte. E no Japão eu tava tendo consecutivas e eu falava, meu Deus, o remédio não passa, não passa. A gente ia na farmácia e mostrava pra eles. Eles conseguiram indicar um remédio lá na linguagem deles, do jeito deles, e eu tomo esse remédio até hoje. É o remédio que faz passar a minha dor de cabeça, da enxaqueca. Então, assim, é muito louco. Se você tiver um celular com internet, você conhece qualquer lugar do mundo. É literalmente isso. É uma ferramenta poderosa, cara. É uma ferramenta mundial também, né? Você Sim. consegue falar com bastante pessoas. Sim. Vocês falaram bastante mesmo da questão do país. Vocês viajaram muitos. Sim. Tem um país, assim, mais especial? Você fala assim, não, nesse país aqui... a gente Nossa, é muito complicado. Dá pra pôr uns 5 aí? dá. Vamos ranquear, então, top 5. Top 5, Olha, primeiro faz o seu, depois o meu. Tá bom, eu tenho o top dela e o top meu. Pode ser. Japão. Japão era um sonho de criança, que nem eu falei no início. Era o meu sonho de criança. Então, quando eu pisei lá, cara, foi, tipo, lindo. Do primeiro ao último dia foi incrível. Se eu pudesse, tipo, passar 3 meses, 1 ano, passaria anos lá. Eu gostei demais. Agora, em segundo lugar, eu acho que é um país que a gente viveu... Surpreende todo mundo. Que a gente viveu muito. Não é esse que você tá pensando. Ai, meu Deus. Não é esse. Estamos Agora, fora de sintonia. Eu tô indo mais pro lado emocional, no sentido Tá. que a gente viveu muitas coisas nesse país, conheceu muitas pessoas, teve muitas histórias lá. A Tailândia, cara. É um lugar que, assim, a gente ficou 3 meses, saiu e voltou. E quando a gente voltou, parecia que a gente tava voltando pro Brasil. Eu não sei explicar isso. É um sentimento de casa, sabe? É um país muito acolhedor, sabe? As pessoas são muito acolhedoras e a gente conheceu muita gente legal lá, viveu muito, viajou de norte a sul do país. Então, tipo, é um país que realmente... Lá tem muito Incrível. brasileiro, né? Eu já ouvi falar que lá tem bastante. Mais ou menos. É que a gente conheceu muito brasileiro porque a gente entrou em grupos, então a gente procurou. Agora, se você ficar fora de grupo e tal, uma hora ou outra ali você vai ouvir. Mas lá tem muito europeu. É muito Eu acho europeu. que também, se você for em pontos turísticos, assim, você ponto com turístico certeza mega vai achar famosa e brasileiro. Com vira e certeza. mexe, você vai ouvir um portuguesinho rolando lá. Os caras felizão lá, soltando palavrão. Sim. Ó, aí o terceiro, poderia estar junto com a Tailândia, mas eu, como é pra ranquear, coloquei a Tailândia por causa dessa questão emocional. Mas o terceiro foi a Índia, cara. Que país incrível, assim. Sério. Foi um choque cultural tremendo. Eu acho que pra gente não foi tanto, porque a gente tava 1 ano na Ásia. Se a gente saísse, por exemplo, da Europa pra lá, o choque ia ser bizarro. É extremo. Agora, como a gente tava na Ásia, que já é, tipo, mais populoso, sabe? Tem muito a questão do trânsito, aquele trânsito maluco que a gente fez. Então, quando a gente foi pra Índia, não era tão diferente. É um nível além, mas não tanto, sabe? Então, a gente também já tava mais pro final da viagem, então a gente já tava, tipo, super habituado, super tranquilo. A gente se deixou viver a Índia e, cara, aproveitamos muito. Viajamos quantas cidades lá? 9 cidades. 9 cidades, cara, Passamos em por um 9 mês. cidades na Índia. A gente, tipo, chegou em Nova Delhi, que fica meio que no meio, assim, da Índia. A gente fez uma volta, assim, e voltou pra Nova Delhi. De Passando parte norte da Índia. pelo Rajastão, que é o deserto. Aí subimos lá pelo norte, que é a parte que faz fronteira com o Himalaia. Nossa, cara, incrível, incrível. A Índia é surreal, assim. A comida, nossa.
Foi a Melhor disparada, isso a gente culinária. concorda. A melhor culinária que a gente comeu fora do Brasil, né? Sim. E o mais curioso é que é a culinária 100% vegetariana. Porque lá eles realmente não consomem carne de vaca. Pra eles, se você falar que você come carne de vaca Eles lá, não conseguem entender. eles não conseguem entender. A mesma coisa que falar assim, por exemplo, carne de cavalo, carne de cachorro, pra você é estranho. E pra eles é a mesma coisa. A mesma sensação que a gente tem é o que eles têm. Se falar que come carne de vaca lá, e não é porque só a vaca é sagrada. Não é isso. Porque realmente eles têm esse negócio com a vaca sagrada, mas a vaca lá não é cuidada, porque a gente chegou, né, com esse Até sentimento existem de, tipo, templos e tal que são dedicados a elas, mas no geral é como se fosse um cachorro de rua. É um cachorro bem de rua. doido isso. É bem diferente. doido. A gente imaginou que Bem a gente diferente. chegou lá, as vacas aqui sagradas, Não tudo pode bem encostar, cuidadas, né? não pode encostar. Não. Ficam largadas. Eles só realmente Eles não só consomem. realmente não comem, elas não consomem. É, tipo, eles já seguem com uma cultura deles, né? Isso, não é, eles não veem como um alimento. É. Plateia Cara, tem demorou uma um pouquinho pra me cortar aqui, porque Ah. eu tô muito entretido. Porém, mano, como assim? Você anda na rua e você encontra uma vaca e você pode dar carinho nela? Assim, É. isso? Exatamente, cara. É uma coisa absurda, assim. Elas andando no meio do trânsito, é bem doido. Assim. E é literalmente é muito Eu vi mais uma vaca subindo uma escada lá, cara. eu devia ter filmado isso, eu juro pra vocês. Eu fiquei em choque quando eu vi aquilo. Eu falei, oxi, de onde essa vaca apareceu? Quando eu olhei uma puta de uma escada lá. Então é tipo cachorro mesmo. É, literalmente, Literalmente. tem muito. A gente viu pouquíssimos cachorros na Índia, mas compensação, vacas. Tem tudo quanto é lugar. E assim, você vê vacas no trânsito, vacas na rua, vacas remexendo lixo, vacas dentro de casa, as pessoas tendo vida normal e as vacas passando. Sim, É aí literalmente é um que nem cachorro mesmo. Algumas pessoas colocam baldes de água pra elas, algumas dão umas comidinhas. E assim elas ficam lá, cara. É muito curioso. E E quem não conhece acha que, tipo, a vaca, ela é... Você não vai ver uma vaca na rua. Isso, cara, o pessoal tem muito isso de que é sagrado no sentido que você não pode tocar nas vacas, mas não, é é só a a questão do cultura deles, alimento mesmo. É bem doido isso. Isso. Não, tem uma pergunta aqui. Duas perguntas, na verdade. A primeira é, com quantos anos vocês começaram... Qual a idade de vocês quando vocês começaram a viajar? Porque, tipo, vocês são muito novos. Sim. Sim. E qual que foi a experiência de largar a família, pô? Porque Pô. eu não me imagino largando tudo e viajando, entendeu? Como é que foi essa experiência pra vocês? Quantos anos vocês tinham na época? Você quer Sim. responder você essa? Bom, Eu a respondo. gente é muito novo. Eu tenho 27, acabei de fazer 27, eu já tenho 26. Só que foi muito louco, porque eu e o Jé se conhece há muito tempo. A gente se conhece há 7, 8 anos já. Não, 8 anos a gente se conhece, mas de relacionamento a gente tem 7 anos, porque a gente era melhores amigos na faculdade. E aí a gente começou a namorar, enfim. Só que foi muito louco, porque quando eu e o Jé começamos a namorar, com 2 semanas a gente já tava morando junto. Então, assim, eu meio que já saí de casa, já deixei família e ele também, pra gente morar junto e ter nossa vida. Só que desde sempre eu já teve essa vontade e tudo mais. E pra mim, pegava muito mais esse negócio de família, de largar todo mundo e viajar. Porque eu sou muito apegada à minha mãe e meu pai, meu Foram irmão. criações completamente diferentes Sim. nesse sentido, sabe? Então, eu sofri muito mais. Só que a gente veio amadurecendo essa ideia desde 2017. Então, tem quantos anos? Tem vários. Tem a aí gente foi seus ano 6 passado. anos. Tem uns 6 anos que a gente vem amadurecendo Sim. a ideia de viajar. Sim. Mas óbvio que não é só querer. A gente tinha uma questão financeira, a gente tinha questão de Sim. trabalho, Tipo, não foi algo do dia pra noite, sabe? Teve, tipo, anos e anos, anos de preparação ali pra dar certo. dar Mas certo. eu diria em uns 6, 7 anos. Sim. Mas fácil. a questão de largar a família pra mim, até hoje, assim, eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não consigo acreditar ainda. Eu não tinha muito isso porque eu sabia que a gente ia acabar voltando, sabe? Não era algo, tipo, estamos indo embora realmente Algo do Brasil. permanente, né? Isso, não era algo permanente. Então eu não tinha tanto. Lógico que no dia ali de ir pro aeroporto e realmente entrar no avião, realmente foi algo muito difícil, assim. É uma coisa Abraçar muito minha mãe, louca. abraçar minha avó. Nossa, se despedir do Mickeyzinho, que é nosso cachorrinho. É. Nossa, foi assim, a Eu gente acho saiu de que- coração partido. Eu acho que a pior parte é a saudade da comida, mas a pior parte é a família. Família pega muito. Porque é aí que você vê que, tipo assim, a gente tava muito longe. A gente tava com um fuso horário de 12 horas, 11 horas, às vezes, de Sim. diferença. Então, o contato com os pais era simplesmente através de uma tela de celular. Então, pra gente, no início, pra mim, foi muito difícil. Eu chorava mais do que curtia os rolês. Não, no avião, aqui saindo É. do Brasil pra Parecia Paris. que lá, estavam que me foi- sequestrando. Ela, meu Deus, estamos fazendo a coisa certa, chorando horrores. A comissária Chegou veio com perguntar. febre, com dor de cabeça. A comissária meu veio Deus. me perguntar se estava tudo bem. Eu falei, tá sim, moça, eu só tô indo viajar. Eu entendo. Quando eu fui pra Pernambuco,
quando eu voltei, na verdade, né? Sim. De visitar minha mãe, depois de um tempo, assim, passou, tipo, 1 mês e pouquinho lá, eu acho. Nossa, menino, parecia que você tá Voltando. fora Mas você de um ficou lugar. 10 anos fora. É, mano, você volta assim, você... Nossa. Eu acho que ir é muito difícil, mas eu acho que voltar é pior. Voltar é pior. Eu acho que voltar é pior. Eu falo porque eu sou muito emocional. Então, pra mim ir foi muito difícil, mas pra mim voltar, eu me tremia. Eu fiquei com febre, eu fiquei gripada. Os mesmos sintomas Os da mesmos ida, sintomas. ela tava na volta. Mas 10 vezes mais aflorados. E assim, o pior de tudo, eu acho que foi porque ninguém sabia. A gente voltou, não avisamos ninguém. Simplesmente, Aquela ansiedade Ninguém, cara, ninguém. a gente não avisou sogra, não avisou pai e mãe, não avisou ninguém. A gente simplesmente falou assim, a gente tinha uma data pra voltar. E a gente falou assim, a gente vai, mas a gente não vai falar pra ninguém. Sim, E a aí, gente já tinha passagem, tipo, 1 ano. É. A gente já sabia a data que ia voltar há muito tempo. A gente Caramba, só não vocês falou pra esconderam ninguém. mesmo. Sim. Sim. A gente pegou a passagem, eu acho que foi dezembro do ano passado, ou janeiro. Novembro. Sim, foi por ali. Então a gente já sabia que ia voltar no dia 5, né? É, mas E aí a não gente falou pra passou ninguém. pra todo mundo que era dia 20. Cara, Nossa. a gente, gente toda chegou- hora que a gente tinha oportunidade, a gente falava isso pra fixar na cabeça de todo mundo, sabe? Pra realmente eles se surpreenderem. Acharem que era no dia 20. Eu fiz isso quando eu voltei. É? Só meu pai comprou a passagem, aí meu pai sabia. Eu falei, ó, não conta, Sim. fica quieto. Nossa. Se me perguntarem, eu vou falar uma data aleatória. Ele, mas por que, não sei o quê. Eu quero... Então, não conta. Surpresa. Sim. Ele, não conta. Aí eu fui, esperei. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei de surpresa. Tava todo... Minha sorte, todo mundo junto. Sim. Cheguei na hora que eu vi, tava todo mundo junto. Aí tava eu e meu irmão. Aí já fui na casa do meu outro irmão. Aí eu fui na minha tia, lá na tia Andréia. Fui lá, nossa tia Andréia foi mais, ficou mais feliz foi ela. Sim. Ela viu, porque fazia muito tempo que eu não ia lá antes de eu Sim. viajar. Sim, eu acho que voltar pra casa, assim, é um sentimento indescritível, sabe? Viajar é muito bom. É uma sensação muito doida, assim. eu não- Viajar é muito bom, a gente viveu muita coisa nesse 1 ano e meio, mas voltar pra casa, e ainda mais a gente que tem um cachorrinho em casa, então assim, rever ele, sabe, a felicidade dele, felicidade dos amigos, da família, assim, foi incrível. Eu viajaria 10 mil vezes Eu diria mais. que até ainda tá sendo, né? A gente ainda tá... É porque tá bem recente, né? Tá bem recente. Então a gente ainda tá se vendo toda hora, amigos, família, tá... Não tá deu aquela tempo de matar a loucura saudade ainda. Tá no... Isso, ainda ninguém Mas- cansou da gente por enquanto. Mas aqui, só pra não assustar o pessoal que tá assistindo. Viajar é bom. É ótimo. Viajar é bom. Uhum. Mas dá essa saudade. A segunda pergunta é sobre adaptação. Porque vocês são brasileiros Sim. que foram pra outros países e, pô, países são muito diferentes. Como é que é essa adaptação? Tanto eu quero fazer essa pergunta individualmente por causa Tá. do homem e da Da mulher. mulher. Como é que é essa adaptação pra cada gênero e tal? Porque é uma diferença muito grande de cultura e situações que cada um passa. Sim. Sim. Ah, então falar da parte do homem primeiro. É a parte fácil, né? É isso que eu ia falar. Parte mais É muito tranquilo. Eu acho que também essa questão de eu não ter essa criação que nem a Mayra ser tava tão falando antes, apegado ser tão a apegado. Então, bens pra mim, materiais, essas coisas. pra mim eu não tive tanto problema com relação a saudade e tal, enfim. Já tava meio que tudo certo lá com a minha família com relação a isso. Agora, com relação a se adaptar ao país, cara, mega tranquilo, assim, pra um homem, assim, zero perigo, segurança na maioria dos países, muito tranquilo. A gente não teve problema nenhum nesses praticamente 30 países, né? A gente não teve zero problema. Eu acho que, tipo, pra homem não tem tanta coisa a falar, sabe? Eu acho que pra mulher realmente é algo mais delicado, é algo mais... Então isso. dá Aí a voz da isso. razão. Pode pra mim. falar. Pode Porque, falar. assim, pra mim, foi uma coisa muito louca. Porque eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, muito vaidosa. Então, eu sempre fui fazer unha, fazer cabelo. Só que quando você muda a sua rotina e você vai pra um país que não tem nada disso, a sua prioridade é outra. Então, eu não tinha mais prioridade de cabelo, unha. Era mais as prioridades básicas mesmo, que uma mulher precisa, né? E eu pensava assim, meu Deus, eu tomo, sei lá, um remédio controlado. Como é que eu vou fazer num país que eu não conheço, que eu não sei? Então, pra mulher é muito mais difícil. E realmente, eu acho que até a parte de segurança, que eu já É, a comentou, questão de segurança. a parte de segurança, a parte de adaptação, eu sou uma pessoa super, hiper, mega adaptável. Tendo uma festinha, tendo um negocinho assim, qualquer coisa eu me adapto. Mas a parte, eu diria que segurança, essas coisas também é fácil de se adaptar, porque a gente sabe que o Brasil não tá lá aquelas coisas, não tá muito fácil, é muito difícil viver aqui.
pra mim foi super tranquilo essa parte, mas eu acho que a parte que- difícil é mais... É que a gente teve a experiência também casal, né? É, A gente É. tava sempre junto. Mas a gente conheceu mulheres que viajavam sozinhas lá e, assim, elas têm as histórias delas, sabe? Elas têm os perrengues delas, assim. Sim. Então, pra mulher sempre é mais difícil, a isso é mulher é fato. mais difícil. Independente de necessidades e prioridades, pra mulher sempre é mais difícil. A mulher sempre vai ser mais olhada, a mulher tem preocupações como roupas, a mulher tem preocupação com imagem, a mulher tem preocupação com muitas coisas que o homem não tem. Isso, era isso que eu tava tentando dizer, que, tipo, com isso é zero preocupação pro homem, né? Agora pra mulher, É realmente... porque tem países que tem cultura de roupa Sim. feminina, né? Sim. Que elas não podem usar alguns tipos Na de roupa. Índia, por exemplo, foi o lugar assim que eu me senti muito impactada. Eu acho que foi o único lugar, né, que você realmente teve que mudar sua vestimenta Sim. pra andar nas ruas, assim. Sim. É porque, assim, a Índia é um país muito, eu acho que, muito estereotipado, sabe? A galera tem uma visão da Índia que é só a parte ruim, é o que se vê na internet. Você vê a Índia muito populosa, muita sujeira, muita coisa aquela comida errada, de rua. comida de rua. E, na verdade, não é. A Índia é um país Aquilo riquíssimo é de cultura. só a minoria, né? Aquilo Mas é... foi um país que eu tive que me adaptar à vestimenta, assim, porque, imagina assim, eu e o Gé somos brancos, meu cabelo chama atenção, a gente tem olhos claros, e lá não tem ninguém assim. Literalmente, não tem muitos turistas, e os poucos que tinham, é muito diferente do povo indiano. Então, a gente virava um espetáculo em qualquer lugar para eles, entendeu? Então, às vezes, não é questão deles estarem olhando... Não é um não é questão de assédio. assédio. É. Mas, É um pra uma olhar mulher diferente. estando sozinha, ela vai pagar pra ver, sabe? Não vai pagar, então... É muito difícil. Então, na Nesse Índia, eu sentido. tive que me adaptar nesse sentido. Então, acho que diria que foi o único país assim, que eu tive problema para me adaptar. Não é nem problema, porque nem foi um problema. Mas é mais assim, eu tive que me policiar em algumas coisas. Que realmente teve que se preocupar com a roupa que ia sair de casa. Porque é realmente um país assim que a gente é olhado diferente, mas no sentido de não de assédio nem nada disso, mas porque a gente realmente é. Então pra eles a gente é tudo novidade. Foi muito engraçado. A gente foi no Taj Mahal, que é uma das maravilhas do mundo, e a gente super esperava assim muitos turistas, muita gente igual a nós, mas não tinha. Era majoritariamente indiano. E a gente virou a atração do espetáculo, sei lá como fala. Sim, você vira... A galera te segue, quer falar com você Quer te e dar, tal. tirar Porque, assim, foto. muitos deles nunca nem viram um turista, cara. Entendeu? Sabe? A maioria deles não tem dinheiro pra sair do país. Então, tipo, ver outra pessoa completamente diferente, eles ficam doidos, assim, Sim. sabe? E eu até entendo, de certa forma, isso. Porque imagina, né? Essa situação. Teve, tipo, algum país, assim, vocês falaram só coisa boa de país. A gente sabe que o país não é Uhum, só coisa sim. boa. Teve algum país que vocês falam assim, não, esse país aqui, tipo, eu gostei, mas eu não voltaria. Eu acho que nem por questão de segurança nem nada, mas é mais porque a gente não gostou da vibe. Mas, por exemplo, Singapura, Sri Lanka. Sri Lanka. Porque Eu acho que o Sri Lanka a gente precisa viver uma segunda vez pra ter certeza, mas Singapura é certeza, assim, é um país que é meio sem graça, assim, sabe? Não tem muita coisa. Tem as coisas famosas ali, você vai num ponto turístico aqui, no outro ponto turístico ali, mas, tipo, acabou. É um país meio... que pra gente, a gente achou sem graça, assim. Mas eu diria que eu acho que é só Singapura, né? Acho que na Europa teve também, né? Na Europa, tipo Áustria, por exemplo, Bulgária. Bulgária. É que a Áustria, eu acho que é a mesma coisa do Sri Lanka. É que a gente foi só em Viena. Tem vários outros lugares lá. Agora, Bulgária, assim, não é um país que me chamou muita atenção. Tem países que a gente não voltaria, mas eu acho que não pelo fato de serem ruins. É a gente que não a se gente adaptou mesmo ou ficou que pouco tem um tempo. estilo, sabe? A gente gosta de ir pra um barzinho, a gente gosta de sair. Gosta de uma festinha. A gente gosta de socializar, então, tipo, aí Singapura não tinha isso, entendeu? Um Sabe? grupo mais rolezeiro, Sim. esse país não é muito recomendado. Exatamente. Não é, tipo, muito bom. Sim. Não, não Eu tem diria isso da Malásia também. É. Só que a gente passou tantas vezes lá, porque é um hub muito bom pra você ir de avião pros outros países da Ásia. Então toda hora a gente acabava passando pela Malásia, que a gente se acostumou. Então a gente passou a gostar. Mas no início da viagem era um país que a gente também não queria voltar. Porque pessoa rolezeira vai pra um lugar parado. A gente é muito Não dinâmico, tem. então era muito difícil pra gente ir num lugar que, por exemplo, tinha muitas regras, ou um país que tinha uma cultura religiosa muito forte, o que é o caso da Malásia, por exemplo. A Malásia é um país 90% muçulmano, né?
É muçulmano, né? Acho Tá que certo. É sim. muçulmano. Eles são 90% muçulmano. Então, assim, eles têm uma cultura muito forte religiosamente. Então, é muito difícil, não tem festa. Eu acho que foi um dos países que o Gé demorou pra beber uma cerveja, assim. Porque é lá extremamente caro. extremamente caro, Uma extremamente latinha difícil de ter. cerveja, tipo, 20, 30 reais, assim. Porque eles não Já têm é esse pra costume. desincentivar mesmo, sabe? Pra realmente a galera não Pessoa, beber. tipo, não vou beber. Eles não Exato. cultuam esse vício, assim, essas coisas. Comportado igual cigarro, essas coisas assim, aqui no Brasil, coisas que, tipo, a gente não quer vender. Entendeu? É. Coisas que sabe que a gente não quer. Aí fica nesse preço muito alto. Eu diria que lá Eu senti meio, isso com a bebida. lá é meio com a bebida, mas em relação, por exemplo, é umas coisas assim muito loucas, porque quando a gente sai da bolha, a gente começa a reparar em coisas que aqui no Brasil, por exemplo, não teria. Aqui tem a história do vape, que é proibido, legal, né? é Que é ilegal proibido e e tudo tal. mais. E olha que engraçado, lá na Malásia é totalmente liberado. E assim, tem conveniência, mercado, farmácia, em qualquer lugar que você for, você vai achar um vape. Mas não tem cigarro. E lá a bebida é extremamente cara. Então não tem isso de ficar bebendo. Mas o costume, a cultura de usar um vape, essas coisas é normal pra eles. Cara, isso é muito comum fora do Brasil. Eu nunca imaginei isso. Porque no Brasil não é tão comum, né? Mas, tipo, na Europa, na Ásia, assim, você vê muito. Você vê desde jovem a idoso, cara, fumando vape. É. Você vê mais vape, você vê bastante cigarro ainda, mas você vê gente fumando vape com muita frequência. 80% é utilizando vapes, e na Ásia foi uma coisa muito louca, porque pra nós a bebida aqui é muito barata, todo mundo consome, desde 18 anos pra cima você já tá consumindo. Ou até antes, né? Hoje em dia. Hoje em dia até hoje em antes. dia, Mas lá não. Lá é muito difícil você ter. Tem as pessoas que bebem, obviamente, mas as pessoas que consomem, às vezes é muito gringo, né? Que consomem a bebida alcoólica e tal. Mas o consumo, a cultura de vape lá deles é muito normal. É igual. tipo, o vape lá é um cigarro daqui. Não, né? cigarro, Eu acho que com o tempo a tendência é realmente meio que dar uma desaparecida no cigarro. Ficar mais vape, por causa das novas gerações. Que hoje em dia o povo trouxe pro Brasil um famoso pod, né? Não sei Sim. se já. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ele é um pouco. O povo fala que é diferente do vape, né? Eu acho que é mais questão de carregável, não carregável, essas sim, coisas deve ser. assim. Mas lá é tudo isso. Lá é o vape, lá é o pod, lá é tudo isso. E a cultura deles é todo mundo lá. Sim, muita gente usa mesmo. Aqui, a gente tava no bastidores vendo vocês. A gente tava com a dúvida de uma cultura de um país. Pô, as pessoas conhecem, uns sim, outros não. Mas a gente queria conhecer a cultura da República Tcheca. Como que é lá? Porque, tipo, você não vê ninguém falando que tem vontade de ir pra lá. É. Mas é um país que vocês visitaram? Sim. A gente queria saber um pouco de como foi a experiência lá, porque não é um país que o povo fala que é grande, assim. É uma cultura incrível, né? Eu, pelo menos, gostei muito da República Tcheca. A gente foi só pra... Qual que é o nome? Praga. Praga, verdade. Na verdade, a gente ficou bem pouco tempo lá. Acho que a gente ficou 2 dias. 5 dias. 5 dias? 5 dias em 5 Praga. dias em Praga. Foi. É uma cultura... É assim, eu acho que todos os países, aquele miolo ali da Europa, basicamente a cultura é igual. O que você vai ver em um, Muito vai ver parecido, em são outros países também. parecidos. A República Tcheca pra gente foi muito legal, porque a gente tinha algumas coisas pra conhecer lá que a gente queria muito. Não é um país que você vê muito gringo, né? Não tinha isso. Era muito europeu. Porque ali na Europa já não dá muito pra saber se a pessoa é de fora ou não, sabe? É uma cultura, pra gente, a gente não achou tão diferente, porque a gente já tava vindo de muitos países. Agora, não querendo parecer cachaceiro, mas lá a gente já foi pra lá com a expectativa sobre a cerveja. Falaram pra gente que era a melhor cerveja do mundo. Todo mundo falava isso. Melhor que belga, melhor que Melhor que alemã. qualquer cerveja. Melhor que qualquer cerveja. Falaram isso pra gente na Ásia, falaram isso pra gente lá na Europa. E quando a gente chegou lá, cara, a gente experimentou, mas falar pra vocês, Não, é tudo isso. não vi diferença nenhuma. Aí eu Sério? não sei se eu fui no lugar errado. Se é porque, assim, eu perguntava, pô, me indica um lugar, então, um lugar que você bebeu. Aí o pessoal fala, mas fulano que me falou. Entendeu? É sempre alguém falando então alguma parecia coisa. que era só um comentário que É o rondava famoso ali. marketing. Exatamente. O cara soube fazer o marketing. Mas, Cheguei na expectativa e fui tombado lá. mas eu acho que a cultura em si não é um tão diferente dos outros países da Europa. É bem parecido. É porque não rola muito esse choque cultural na Europa, sabe? É muito ocidentalizado. Então, tipo, dependendo do são- lugar que você for aqui no Brasil, vai ser, tipo, bem mega parecido. Eles são bem parecidos com o brasileiro também. Alguns lugares assim da Europa tem muita
Vocês passam fácil lá no meio deles. É bem parecido. Nossa, Então, assim, a República Tcheca pra gente foi incrível, a gente conheceu as coisas que queria. Lá eles são muito famosos por conta da cerveja, por conta de esculturas muito diferenciadas. Então, assim, a gente viu umas coisas muito loucas lá, né? Não, As esculturas. toda cidadezinha da Europa, todo país ali na Europa, na capital, tem uma praça central com uma igreja de 1400, com uma arquitetura muito, muito doida, assim, uma arquitetura única. É. E todo país a gente ia na pracinha, era fato, a gente chegava num dia, no outro dia, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos nessa pracinha, porque sempre tem muita coisa em volta das pracinhas. Que é sempre onde as cidades começaram, sabe? Sempre são nessas pracinhas, as cidades começaram ali e foram se expandindo. Tipo o Marco centro de São Zero Paulo. ali, tipo, Isso, tipo É, o centro literalmente. de São Paulo, assim, começa ali e vai crescendo. vai espalhando, né? Isso. Agora é um país que eu tenho curiosidade, que eu Sim. acompanho vocês, é a Grécia. Ela vai adorar A falar gente sobre nem. a Grécia. Ó, olha só pra você ver, a gente é tão doido que a gente nem terminou o top 5 dele, nem o meu começou. Nossa. Mas, rapidinho, o seu primeiro, Japão, Eu falei Tailândia, Japão, Tailândia, Índia, Índia. Aí fala aí, o 4 e o 5 não explica, o porque 4 agora é e minha 5, vez. Indonésia. Aham. Agora o quinto. Acho que eu colocaria a Grécia também. Tá. O meu primeiro lugar, assim, que era um sonho de infância também, e pra mim foi muito, muito, muito especial, foi a Grécia. Então, meu top 1 com certeza tá na Grécia. É um país, assim, riquíssimo de história. Tem muita coisa. Lá você tropeça numa pedra lá, pedra de não sei quantos mil anos antes de Cristo. Tem muita história. É muito bonito. Tem, para todo lugar que você olha, assim, é uma arquitetura grega que você fala, caramba, eu tô aqui Parece mesmo. filme, né? Parece filme. Parece filme. É, eles têm uma cultura muito legal, mas é uma cultura europeia. Pra mim, assim, Grécia, quando eu imaginava Grécia, sempre vinha aquelas casinhas brancas com cúpulas azuis, que é tipo Santorini. Então, eu imaginava aquilo da Grécia. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, cadê as casas brancas? Cadê as cúpulas azul? Não tinha nada disso. E Atenas era muito diferente. É Não, nova São Paulo da vida. Atenas eu me sentia dentro de God of War, assim, dentro de um jogo, assim. É muito cara. histórico. Muito histórico. Mas é muito legal. chegar em Santorini, pra mim, assim, foi... Eu chorava no avião, chorei na ida, chorei na chegada, chorei na saída, porque foi muito incrível. E é realmente aquilo que você vê em Instagram, vê em internet. É um lugar paradisíaco. Infelizmente, tem a parte turística, né? Que lá qualquer coisinha é fila pra tudo. Então, a gente... Principalmente Santorini. Assim. Principalmente Santorini. A gente sempre tenta correr desses lugares, mas infelizmente é um lugar muito bonito e chama muita atenção. Então, todo mundo vai querer ir pra lá. Mas a experiência que a gente teve, a gente ficou pouco tempo, mas foi assim incrível. Foi o lugar que eu mais gostei. É o meu top 1, com certeza. A Grécia tá no meu coração. Quero voltar lá. Inclusive, é um lugar que eu moraria super. Eu já tô me programando já, porque eu quero ir pra lá e não voltar. Mas é incrível. Só quem tá lá, assim, pra saber. E, assim, se eu pudesse falar pra todo mundo ir pra um lugar, eu falaria, vai pra Grécia. Sim, é Eu muito incrível. fiquei muito curioso porque era um país que vocês postavam muito. A Eu gente, falei, mano, esse- Reflexo muito, né? eu disso. falei, mano, tem alguma coisa diferente desse Tem. país? Eu acho que é muita... Acho que junta aquilo que você quer muito conhecer. Eu, na Grécia, quando a gente chegou, a gente veio da Índia. Aí da Índia a gente foi pro Catar. Turquia. E nisso daí, eu vim com um problema no dedo do pé. Então, eu não tava podendo andar muito, não tava podendo caminhar. Eu já sou uma pessoa preguiçosa pra fazer essas coisas. Mas teve esse agravante. E nos primeiros dias, eu não pude conhecer muito da Grécia. Então, o Jeff fez muito mais Eu coisa andei que muito mais, assim. E- Eu voltei, na verdade, né? Porque outros momentos da viagem eu fazia caminhada, corrida e tal. Aí na Grécia, em específico, em Atenas, eu voltei a fazer caminhada só pra, tipo, cara, passar por tudo Pra que é conhecer. lugar possível. Porque é muito histórico. É muita história, assim. Então, qualquer lugar que você olhava, assim, você falava, aquilo ali tem história. E pra gente foi muito marcante. Pra mim, principalmente. Pro Gé, eu acho que sim, mas pra mim foi muito especial. É porque eu acho que a Grécia tá pra ela como o Japão tá pra mim, que eu falei, sabe? Também tem essa questão, porque é um país que vocês já queriam conhecer. Isso, exatamente. Agora, só antes da gente seguir, eu queria trocar o último país que eu falei que foi a Grécia da lista. Eu quero colocar um outro no lugar. Não vale mais. Rapidinho, eu queria colocar Filipinas. Você Filipinas. lembrou? Nossa, achei que você não ia lembrar. Filipinas pra gente também Sim. foi incrível. Mas, só resumindo, o meu top 5 é a Grécia, obviamente. E aí, em segundo, vem a Índia. Por incrível que pareça, foi um país, assim, que eu consegui aproveitar do início ao fim.
tanto a parte culinária quanto a parte da cultura. Tive uma imersão assim, muito grande, conheci muito, então aproveitamos muito, né? E aí, em terceiro lugar, o Japão, porque não tem como fazer essa viagem e não ter falado do Japão, porque para nós foi um país incrível. Eu acho que se fosse pra gente escolher um país para morar, eu acho que o Japão estaria lá no topo da lista, porque é um país primeiro mundo total. E aí o quarto e o quinto seria as Filipinas, porque Filipinas é lindo demais. E o quinto, Tailândia, por um apego emocional. Caramba, foi pro quinto? Foi, porque eu acho a Filipinas mais bonita que a Tailândia. A gente não foi pra área lá do Golfo da Tailândia, que é a parte bonita. Mas se for comparar o total, né? A Filipinas é ilha. E olha que fomos pra Maldivas, e olha que fomos pra, assim, muitos lugares paradisíacos, mas não tem igual a Filipinas. Filipinas, em questão de boniteza, é o lugar mais bonito que a gente já viu na vida. As praias de lá são disparadas as melhores que a gente já viu na vida. Assim. É bem comentado mesmo, essa estética deles, assim. E a gente vendo aqui, tem um cara aqui da nossa equipe, que ele tava vendo assim, ele viu uma foto do Jeff, e ele queria tirar essa dúvida com você, que é uma questão que eu vou deixar até ele perguntar, não vou nem falar. Manda. Essa agora eu fiquei Manda, curioso. porque a gente é polêmico. A foto que você viu e você ficou me perguntando. Qual que é o seu Pokémon favorito? Ele viu, ele ficou. Ele é fã de Pokémon? Ele é fã de Pokémon? Ele foi pro Japão por causa do Pokémon? Ele foi pra conhecer por causa disso? Essa é a dúvida dele. Cara, eu assistia muito quando eu era mais novo, assim, Pokémon. Eu não cheguei a terminar, porque eu acho que o anime ainda continuou durante muito tempo, sabe? Eu assistia na TV mesmo. E, respondendo o Pokémon favorito, eu diria que é o Pikachu, cara. É o Pikachu. Eu só não me fantasiei porque ela se fantasiou de Pikachu primeiro. Porque a gente chegou lá. É que combinava mais comigo do que com ele. Aí eu vi a fantasia do Slowpoke lá, eu achei muito engraçado. Eu falei, não, eu vou me fantasiar de Slowpoke. A gente chegou no Japão bem no Halloween. E lá, por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas eles comemoram muito o Halloween lá. Então, você saía na rua, era todo mundo fantasiado. E assim, 80% das pessoas estavam todos de Pokémon alguma coisa. A gente viu uns 10 Pikachus no mínimo. Não, toda hora tinha Slowpoke. Pokémon passando na rua, a gente completamente fantasiada de Pokémon dentro do metrô. Sim. Era muito legal. Sim. Cara, tem uma coisa assim que eu tenho uma paixão também que é Pokémon. Gosto pra caramba. Gosto muito. Vamos pro Japão? Vamos. Todo mundo? Nossa, eu acho que pro Japão também é um dos sonhos, realmente. É uma vontade minha muito. E, mano, eu tava folhando o Instagram e tal, olhando assim, na hora que eu vi vocês dois vestidos de Pokémon, eu falei assim, nossa, não acredito. Aí eu precisava perguntar, mano. Foi uma experiência, assim, incrível. Nossa, o Japão, pra quem gosta de anime, cara, no geral, é um prato cheio. Ele chegou pra mim, ele viu a foto, não, mas ele gosta de Pokémon. Eu falei, mano, de onde você tá tirando isso? Ele mostrou a foto. Eu falei, deve gostar, né? Com certeza. Se eu soubesse, eu tinha vindo com a minha fantasia de Vocês Pokémon. acreditam que ela trouxe a fantasia? Ela carregou a viagem fantasia inteira, desde outubro do ano passado carregando. Desde outubro eu tô carregando minha fantasia de Pikachu. E eu trouxe ela pro Brasil, porque eu me recusava a deixar aquela fantasia pra trás. Eu carreguei a minha, acho que durante uns meses, aí 2 chegou meses. uma hora, Depois eu tu falei, carregou cara, não dá mais. Aí eu doei. E eu trouxe a minha, se eu soubesse eu tinha vindo de Pikachu pra ele ver. Que foi a dúvida, assim, que ele ficou, caramba, mano. Eu quero saber se ele gosta de Pokémon, porque porque o ele Japão queria... é realmente muito incrível pra quem gosta de anime, assim. Sim. Todo quanto é lugar você vê um Pikachu. Todo lugar por é lá. uma referência, cara. Você acompanha os animes que se passam em Shibuya, você passa ali no centro de Tóquio. Você vai andando na rua, você vai vendo cada lugar que acontece lá dentro do anime e você tá vendo ali pessoalmente, sabe? Sim. É muito legal. Vocês viajaram muitos países, já deu pra perceber. A gente falou de poucos ainda, né? Sim. De acordo com que vocês foram. Agora vamos falar da cultura, só que não é a cultura estabelecida, é a política do país. Eu acho que o país que a gente mais teria propriedade pra falar é o Vietnã. Principalmente porque a gente fez um passeio de moto lá durante 4 dias. Durante 4 dias no norte. E aí a gente tinha o motorista da moto, né? Tinha o piloto da moto e a gente ia de garupa. E lá E a aí gente... você dormia, você almoçava, jantava, tomava café com ele. Então a gente teve muito tempo pra conversar com ele sobre tudo lá, sobre o Vietnã, sabe? E lá eu acho que foi onde a gente teve mais contato em relação com o local. E lá foi onde a gente mais teve... Deu uma destravada na questão do inglês também, sabe? Sim. A gente perdeu muito mesmo. Eu ia dizer que é mais que assim, lá foi onde a gente teve o contato e ele explicou pra gente como é a política do país. Porque muita gente
vê muita coisa na internet e não sabe a fundo o que acontece no país. Então, assim, Muita gente acha que o Vietnã tá em guerra hoje. Né? Isso é completamente comum. Isso é normal, isso é normal. Isso é normal, isso é normal. Quando ele normal. falou pra mim... É normal, é A normal. cada 10 Porque pessoas, assim- 8 acham que o Vietnã tá em guerra. Normal. É normal porque tem muita informação que não é colocada na internet e as pessoas quando Pouca vão coisa buscar... chega de lá até aqui, sabe? O que chegou foi a guerra. E não chegou mais nada depois disso, entendeu? Basicamente. Porque foi uma coisa muito grande. E é incrível, porque você chega num país assim, se você fala que... a gente tem um episódio bem legal pra contar, inclusive, sobre a questão da política. Porque o que acontece? No Vietnã, a gente tava fazendo esse looping de moto e eu me acidentei nesse passeio. Eu tive uma queda e uma das paradas do passeio tinha um penhasco com várias pedras. E eu caí desse penhasco, machuquei, cortei o rosto. E assim, a gente tava no norte do Vietnã, num lugar extremamente remoto, que era só montanha, montanha, montanha. E, por incrível que pareça, tinha uns 2 quilômetros, assim, um posto de saúde. E o Muito Vietnã- simples, assim. Muito tipo, simples. 1 quilômetro dali. E o Vietnã é um país socialista. Então, a gente imaginou como é que eu vou passar num hospital, em alguma coisa, para tratar sobre isso. E eu sangrando, assim, porque era um corte no rosto, foi muito feio a queda, foi muito... De repente também, a gente não estava esperando por isso. Sim. E aí, chegando, fui atendida no hospital. Fomos pro hospital, fui atendida. Depois tive que passar em outro hospital, porque lá eu só tomei os pontos. Eu levei 4 pontos no rosto. Então, foi, assim, um susto muito grande. E lá no hospital eu tive que fazer exames, eu tive que fazer raio-x, eu tive que ser medicada, eu tive que tomar ponto, eu tive que ser medicada depois em casa. E eu acho que aí foi o choque cultural maior que a gente teve. O valor. O valor. Por ser um país socialista, a gente... A gente não tinha ideia, essa era a realidade. A gente não tinha ideia de quanto Mas que por ia ser. experiências anteriores, a gente já estava esperando pagar muito caro. Porque na Tailândia a gente precisou. Acho que hospital no exterior, assim, é um negócio muito caro. E aí chegou num país que tem uma política muito diferenciada da nossa. Se vocês acertarem quanto a gente pagou em tudo isso, tomar ponto, passar no médico, ser medicada, num país socialista, se assim, tiver ideia, chutei. Alguém quer chutar? Ah, mano, uns... Cara, eu tento chutar os 8 mil. Nossa, Que é uma conta de hospital Muito menos. muito menos. Muito Que bom. menos. Foi uns 3? Muito menos. Muito menos. Muito menos que isso. Fala então aí, não foi um valor alto. Não. Foi mega baixo. R$60. Sério? Juro por Deus. R$60. Cara, quando eu fui pagar a conta, eu até perguntei pra você. Tá certo isso? Tá certo isso? Tem certeza? Tá tudo aqui nesse papel? Sim. Assim, tudo tá aqui. Então, aí foi onde a gente teve o maior choque cultural em relação à política. Eu vou viajar toda vez que eu me acidentar, então, mano. Vai ser mais Vamos rápido. Fica mais barato, Vai sim. fazer cirurgia lá no Vietnã. Obviamente que a gente não pode generalizar isso tudo, mas eu acho que foi Tá ali contando uma experiência que a gente que teve, a gente sabe? teve. E foi ali que a gente teve um choque cultural que, assim, A gente não sabe até que ponto isso parte por ser do governo, sabe? Porque a gente não não somos pessoas muito ligadas na política, sabe? ainda mais A gente sabia que o Vietnã é declaradamente um dos poucos que é socialista, que é país comunista. E só que assim, andando, fazendo as coisas, viajando pelo país, você nem percebe. Eu não teve nada assim que a gente desse pra separar, tipo, pô, isso aqui é mais a cara do comunismo, isso aqui. Não, nada. Aí, conversando mais com o nosso motorista lá e tal, ele explicou algumas coisas, porque assim, o nosso motorista, ele era de uma etnia muito específica lá no Vietnã, que é um conjunto de pessoas que se denominam Ramon People. São pessoas que vivem nas montanhas, é como se fossem indígenas daqui, sabe? E eles vivem nas montanhas, então é tudo autossuficiente, eles plantam o que comem, pegam água dos rios e tal. E essa questão dos rios, ele falou pra gente que o governo trata os rios, porque assim, todos os rios que a gente passava eram extremamente limpos. cristalino. nas montanhas. Sabe que Cristalinos. você vê um rio cristalino? Eu E nunca aí tinha ele visto. falou pra gente que o governo cuida muito dessa questão dos rios, separam dinheiro lá pra cuidar dos rios, por conta do pessoal que vive nas montanhas, porque não tem como fazer chegar água neles. Então eles Isso utilizam foi tipo... disso. Acho que foi o único momento assim, que ele citou o governo, que ele falou alguma coisa específica. assim, né? E em relação à saúde também, ele explicou pra gente como funciona. É, questão de Porque, convênio, assim, né? Uma espécie de convênio, ele falou. A gente aqui no Brasil, a gente tem muito costume de falar mal do SUS.
E realmente eu acho que isso é um assunto muito delicado, mas tem muita gente lá fora que não sabe o que é o SUS e não sabe o quanto é bom ter um SUS. E não consegue acreditar que a gente tem um SUS, entendeu? E assim, eu acho É que uma parada muito doida. quando você paga por um procedimento de saúde, assim, todo mundo chutou valores exorbitantes, muito altos. Porque no Brasil você está acostumado a pagar isso, né? E aí, quando você tem o SUS, obviamente, você tem a demora, você tem o tempo, enfim. Sim. Não é mil Perfeito, maravilhas, né? Tá longe de ser mas perfeito, ainda mas você tem. Num país que, por exemplo, uma Europa da vida, você não tem isso. Ou você paga para você ser atendido, ou você não vai ser atendido. Literalmente isso. Na Tailândia, a gente teve a experiência também, porque eu fiquei muito mal, tive que ir pro hospital. Isso foi essas 2 vezes que a gente utilizou. E a gente viu a diferença. Num país socialista e um país que não é socialista. Na Tailândia, a gente deixou rios de dinheiro lá e eu nem fui medicada. E no Vietnã, eu paguei, assim, dinheiro que a gente gastava num rolê, por exemplo, para ser medicada, para ser atendida e tudo mais. algumas coisas bem interessantes ele falou pra gente também, que nem ela explicou ela falou da questão do hospital, ele explicou que eles têm mais ou menos como se fosse o nosso convênio, assim, é um valor que eles pagam por ano, eles ganham a carteirinha e eles podem ir passando de graça. Mas isso é um valor muito baixo. Questão de escola, creche, né? Ele falou a mesma coisa, que é um valor anual. E assim, só que assim, o salário lá O salário também é muito baixo. é baixíssimo, assim. Assim, é óbvio que pra gente que tá viajando, ainda mais a gente sendo gringos, assim, né? Porque a gente é visto assim lá fora, a gente tem um poder aquisitivo maior que eles. Sim, do Brasil pra lá é um poder aquisitivo bem maior, mas chega um europeu lá, é um negócio Absurdo. bizarro, assim, sabe? Ele chegou a falar pra mim uma vez de um americano que foi lá, falou quanto o cara ganhava, acho que o cara ganhava, sei lá, $5.000, $8.000, alguma coisa assim. E ele falou que era praticamente o valor Anual que ele ganhava, sabe? E ele não conseguia entender aquilo, tipo, cara, é uma parada muito doida. Economia, Economia. É só quem sai da bolha mesmo e tá lá e passa por isso pra entender melhor. Quando a gente fala, por exemplo, que a Ásia é mais barata, a gente passa por esse país e fala assim, esses países são baratos. Tipo, é barato pra gente, sabe? Pra eles Pra não eles que vivem lá, é que nem o brasileiro que vive aqui, sabe? Tipo, cara, a maioria tá sempre no limite, tipo, trabalhando ali, colocando comida na mesa, não consegue viajar muito, não consegue... É a mesma coisa. Só que a diferença é que em alguns países o custo de vida é mais caro, o salário é mais alto. Isso. O custo de vida mais... Exatamente, a Europa tem muito disso, cara. A gente tem aquela ilusão de que o europeu todos são bem de vidas, mas não. A gente conhece muita gente que rala muito lá, cara. São sofridos também. São Eu acho que sofridos também. todo país tem o seu lado muito bom e tem o seu lado muito ruim. A maioria dos europeus que a gente conheceu, quando a gente falou sobre a viagem, ele falou, cara, você viajou mais pela Europa do que eu. Sim. Eu só, tipo, alguns nem saíram do próprio país, sendo que você pega um trem, em 40 minutos, muitas vezes você já saiu fora do país e tá em outro. País. É bem doido isso, né? Isso que é o ponto da Europa, né? Tem países que você... É bom e não é, né? Eu acho que é bom porque a gente se livra da imigração na Europa. Também tem A isso. parte de passar por imigração é bem Sim, chata, assim. porque na Europa tem um acordo chamado Espaço Schengen. E aí você chega na Europa, você faz a primeira imigração. A partir do momento que você entra nesse espaço, você pode circular livremente durante 3 meses nesses países. Então, cara, você pode ir para qualquer país ali que não vai ter nenhum policial ali querendo ver seu passaporte. Agora, fora da Europa, assim, toda vez que a gente trocar de país, aí é sempre aquela... Você tá com tudo certo, mas é sempre aquela atenção de, tipo, pegar um cara chato ali na imigração que vai implicar com você, enfim, que vai pegar no seu pé, sabe? Sim. Só por você ser gringo, assim, ser de fora. A gente não sabe, às vezes, o humor do cara. Às vezes o cara acordou com o pé esquerdo, também, literalmente às isso. vezes o cara tá mal, assim. A gente passou por uma imigração da Turquia que foi muito engraçado, porque A gente foi com uma expectativa de que Muito ia ser alta. de boa, e foi de boa, de foi, certa mas forma. a senhora não olhou nem na nossa cara. Ela tava ouvindo um rock. Ela tá ouvindo um rock no último volume, No na último cabine. volume, na cabine. E assim, nem olhava na cara das pessoas que estavam entrando no país dela. Ela só carimbando lá, Carimbando e vai embora, ouvindo vai. música, carimbando e vai embora. A gente olhou aquilo e falou, cara, Muito difícil sabe? o trabalho dessa senhora. Nossa, essa daí tá super triste trabalhando, né? nossa, cara. Tchau. Tchau. Exatamente. Nem interage, não gasta. Não. Sim. Então, é isso aí. Quero agradecer primeiro, obviamente, né, por vocês terem Ah, aceitado gente. Foi uma vir honra. aqui, né? Porque vocês viajaram muito. E quando eu Sim. soube que vocês estavam aqui, eu falei, mano, eu vou atrás. Ah, Quero que eles venham aqui pra contar.
A gente tá no segundo episódio. Né? Ah, vai ser muito Vai legal. vir. Eu tô muito feliz. A gente ficou muito feliz de estar participando e assim, se quiserem chamar mais vezes, a gente tá aí. Não, A gente tem muitas histórias. Vamos bater cartão aqui, porque a gente tem muita história pra contar. São São 33 30 países. países. A gente pode fazer 30 episódios. Um de cada país. Inclusive, Pode fazer um especial aí de cada país, né? inclusive, eu acho que provavelmente quando vocês forem postar isso vai tá. O nosso Instagram não tá 100% atualizado, porque viajando, gente, ainda mais trabalhando, é muito difícil. Muita gente acha que viaja é só aproveitar, e não Só é. foi lá, viajou, Não, fora, não né? é. Tem muita coisa por trás. E o nosso Instagram tá atrasado por enquanto. Parece que a gente tá ainda lá da Romênia, lá na Hungria. Na Hungria. ainda. Parece que a gente tá lá E no nem parece que a gente chegou aqui no Brasil ainda. Mas é porque tem muita coisa. Mas a gente vai atualizar e vai colocar todo lá. E assim, são 33 países, 33 histórias pra vocês saberem. Exato. É muito legal. Fora, tipo, 33, mas de país. Fora as cidades, né? Que foram pra cidades Nossa. diferentes, Não. essas coisas. Cara, eu nem faço ideia de quantas cidades foi. A gente tá pra ver isso, sabia? Porque o Google Maps mapeia, Marca, né? marca Ele por vai causa do marcando. GPS. Então a gente tá pra ver isso daí. Mas deve ter sido mais de 100 fácil, né? Muito mais, eu Muito acho. mais de 100. Só na Índia a gente rodou 9. Só na Índia foi 9. Assim. Na Tailândia a gente Tailândia rodou de norte a Ficou sul. 5 meses, né? A gente foi de norte a sul, acho que 2 vezes na Tailândia. Ah, então. Vocês rodaram muitos. Assim, Muita coisa. Tem muita cidade ainda pra vir. Então podem divulgar o Instagram de vocês. Ah. Divulgar vocês aí, o que vocês quiserem falar. Ah, eu vou deixar Pode ir. ela falar essa parte da divulgação que ela é melhor. É que eu sou o rosto do Instagram. É a né? cara, né? Essa Eu sou o câmera. Mas assim, sigam a gente lá no Instagram, @vivajornada_, né? No final. A gente é um casal assim muito simples, sabe, gente? Lá vocês vão ver de tudo que a gente passou na viagem. Tem os destaques, tudo salvo lá. Quem precisar de ajuda, quem tiver curiosidade, também quiser falar, a gente é super aberto pra Precisa de conversar. dicas, só Dicas chamar. também, é só chamar. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, porque eu acho que a gente tá em êxtase ainda, né? Sim, é. A gente sempre gostou muito de conversar em quando é o A tópico gente viagem. adora com gente. quando falam com a gente sobre a viagem. A gente tem muita coisa pra falar, É então. bom. Então, quem quiser também seguir a gente, fiquem à vontade. A gente tá muito feliz, né? Acho que é Sim, isso. é isso. É isso. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Voz da Periferia com um casal que viajou o mundo. Desde pequeno teve aquela vontade Sim. da parte de um, né? E eu acho que uma coisa que a gente não falou, mas a gente. Eu acho que é muito legal mencionar isso, que quando você fala a voz da periferia, pra gente tocou muito, porque nem a gente imaginava chegar onde a gente chegou, sair da onde a gente saiu. Porque Exato. a gente saiu de um lugar assim que. A gente não teve nada de mão beijada, então chegar onde a gente chegou pra nós foi um orgulho imenso, né? Uma satisfação muito grande. Com E certeza. sair da periferia, né? Porque É, o Gé, sim. mais do que eu, pode falar. É, ainda estamos lá, né? A gente Saímos é- e voltamos pro Periferia mesmo de lugar. São Paulo, né? Sim. Isso. Então, pra Cara, gente é realmente, muito legal estar aqui e representar a parte viajante. Essa parte. Essa parte assim, do quadro ela toca bastante gente. Quando eles veem, eles falam, mano, esse nome é genial, porque todo mundo que sai de um lugar que ele cresce, se ele não for herdeiro, ele sai de uma periferia. Sim. Pode ser umas mais perigosas, outras não, mas Sim, saiu, né? sim. Então, é isso aí, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe eles, porque o conteúdo deles é muito bom. E o @ deles vai estar aí embaixo na descrição, o link. Tudo que eles quiserem divulgar vai estar aí para vocês poderem acompanhar eles. E é isso aí. Falou!